A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de um outro assunto controverso no meio cristão. Vamos falar sobre o milênio. O milênio acontecerá após a grande tribulação e não antes, como alguns têm ensinado. Não vai ser antes. Como vimos no estudo anterior, a grande tribulação que virá no fim do reinado do anticristo e após o fim da batalha, Jesus Cristo reinará por 1000 anos. Pois é só neste texto do Novo Testamento que se fala de um período de tempo exato, de 1000 anos, em Apocalipse 20. Após ter vencido o anticristo e seus exércitos, dá início ao reino milenar de Cristo. Então aí começa o reino milenar. O milênio é um tempo de paz e harmonia na terra, quando Jesus e os santos, a igreja arrebatada, e aqueles 144 mil escolhidos, e aqueles que não negaram a Jesus, estarão lá governando com ele, há de governar com justiça. É um momento em que todos os erros serão colocados à direita e todos os males serão limpos da terra. Ninguém vai explorar outra pessoa e ninguém roubará ou vai assassinar alguém. Toda a terra será governada por Cristo, sua noiva e os mártires. E seu governo será justo e exatamente de acordo com as leis de Deus. Vai ser como Deus sempre prometeu que a terra fosse se não existisse o pecado. Então, aqui mostra como seria a terra se não tivesse existido o pecado. Não tivesse existido o pecado de Adão e Eva. Então, Adão trouxe a morte, mas Jesus trouxe a vida. As pessoas vão viver muito mais do que viviam antes, que viviam agora. Vão viver muito mais anos. Os animais vão parar de matar uns aos outros para a comida, e todos eles vão virar para comer grama e plantas. Então veja que eles vão comer só os vegetais, as frutas e as plantas. Mas há algumas doutrinas teológicas que são a concepção pós-milenista, a concepção amilenista e a concepção pré-milenista, como nós vimos também lá na tribulação. Então tem vários conceitos teológicos, cada um quer expor a sua ideia, mas nós vamos expor o que está escrito na Bíblia. O pós-milenista, assim chamados, afirmam que o reino de Deus é sinônimo do reino milenar e que o rei já está reinando nos corações dos redimidos. Veja bem, já disse que Jesus já está reinando nos nossos corações. Defendem também que a humanidade está em crescente evolução e que chegará o tempo em que a paz será total, a justiça será plena e a prosperidade universal. Então, será que acredita nisso? Que o homem vai chegar a uma época que vai ser igual a Jesus Cristo, igual aos anjos? Ou igual a Deus? Só no milênio, só os salvos, tá? Para esta concepção, o reino milenar, que não é necessário ser igual a 1000 anos, já foi inaugurado com o nascimento da igreja, e que após findar este reino, Jesus Cristo voltará e terá início o estado eterno. Nesta visão errônea, não existe distinção entre igreja e Israel, e o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são exatamente o mesmo evento escatológico. Então veja bem, eles acreditam que não vai ter o arrebatamento, não vai existir para a igreja. E vai ser igual para os judeus. Então não tem uma distinção, Porque os judeus vão ficar, os arrebatados, nós já falamos antes, é só aqueles que crerem e forem batizados, serão salvos. Então não é todos que vão subir, não é todos que vão ser arrebatados. É só aqueles que são limpos de mão e puros de coração, como o rei Davi fala lá em Salmos 24, Então não é qualquer um que vai subir. Então há distinção entre a igreja e entre o povo de Israel. Tal posição não encontra apoio nas escrituras e distorce passagens bíblicas claras, porque não prioriza a interpretação literal do texto sagrado, quer dizer, não prioriza o texto sagrado, A concepção amilenista. Os assim chamados afirmam que a igreja cumpre simbolicamente as profecias que foram dadas a Israel.
O reino é apenas espiritual e não haverá nenhum reino no literal de 1000 anos. A era da igreja terminará em grande angústia e logo após terá início a eternidade com Cristo. É mais uma posição antibíblica, né? Então é mais uma posição antibíblica que não leva a lugar nenhum, né? Então como é que podemos afirmar que o milênio não existe se está escrito na palavra, né? Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, né? No versículo 9, Tito 1:9, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderosa, tanto para admoestar com as sãs doutrinas, como para convencer os contradizentes. No 10, porque haverá muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, hoje os atuais, né, crentes ou cristãos, né? No 14, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviaram da verdade. Então veja que Tito, né, ele fala que haverá, né, aqueles que vão acreditar nas fábulas ou nas coisas de homens, né? Tito 1,16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, esses são reprovados, né? Deus mesmo reprova, está aqui na palavra, não sou eu que estou dizendo, porque se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, vai ter muita controvérsia. Então, eu vou me basear somente no que a Bíblia diz. Hebreus 13:9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitam aos que a ele se entregam. Então, não adianta nada, né, irmão? Temos que estar dentro das doutrinas bíblicas, não das doutrinas humanas, né? Dos manjares humanos, das coisas que o mundo oferece para nós, né? 1 Coríntios 14:20, olha o que Paulo diz. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, nós temos que ser igual criança, né? Para entrarmos no reino de Deus, mas temos que ter o quê? Entendimento como adultos e não como crianças. Mas agora vamos ver o que é o pré-milenista, a concepção pré-milenista, né? Os assim chamados afirmam com base em interpretações literal das Escrituras que a segunda vinda de Cristo se dará antes do milênio ou, né, antes do reino milenar. Deus ainda tem promessas a cumprir, digo a respeito das alianças feitas com Davi, que foram reafirmadas na nova aliança, né? Por isso, há a necessidade de que um reino literal de 1000 anos seja estabelecido com o propósito de construir paz e prosperidade mundial, com a sede em Jerusalém. Então, a sede vai ser em Jerusalém. Cristo voltará no final da tribulação para exercer juízo e para estabelecer o seu reinado milenar sobre a terra. Esta é a concepção que interpreta corretamente as distinções que existem entre Israel e igreja e entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Como nós falamos, o arrebatamento, né, Jesus Cristo vai ficar nas nuvens. Quem vai descer para buscar a igreja são os seus anjos. Eles descerão com rijo clamor e entrarão os 4 cantos da terra para buscar aqueles que são os escolhidos, ou a igreja. Entenda bem, o arrebatamento é só para a igreja. O povo judeu vai ficar só para o final. Vamos ver a cronologia de Cristo, né? Primeiro, o nascimento de Cristo, depois teve a perseguição, né, de Herodes com as crianças, que quis matar as crianças até 2 anos. Depois nós podemos falar sobre a vida e ascensão de Cristo, né, até o batismo, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, né? E começou então a vida ministerial
de Jesus Cristo. E com isso, nesses 3 anos, alguns falam 3 anos, outros 3 anos e meio, né, houve a crucificação de Cristo e a ressurreição. E quando ele veio, ainda ficou por 40 dias aqui na terra, depois de ressurreto, né, e ele falava sobre a vinda do Espírito Santo, mesmo antes de ser crucificado. E o Espírito Santo veio na festa de Pentecostes, né, que é 49 mais um dia das festas dos judeus. Então ele veio praticamente 10 dias depois que Jesus Cristo voltou para os ares. Aí vem o arrebatamento da igreja. Então, essa é a cronologia. O arrebatamento da igreja antes da vinda do anticristo, como nós vimos lá na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Depois disso vem a grande tribulação, quando Cristo vai vir no cavalo branco e vai reinar, vai destruir, né, todos os que são os adeptos do anticristo, e o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago do fogo do inferno. Aí sim vem o reino milenar. E nesse reino milenar, Satanás vai ser preso por 1000 anos e no final ele vai ser solto para enganar as nações. Né? E aí vem Deus com a sua justiça, vai ser uma guerra espiritual, onde Deus vai destruir no mesmo instante todos os que estão ali, né, contra Jesus, e por final vai vir, né, o julgamento final. Né? Depois de tudo isso vai vir o julgamento final, vai ser novos céus e novas terras, e o mar não existirá mais, porque agora nós vamos ter, o céu de Deus vai se fundir com o nosso mundo físico, e não vai ser mais físico, vai ser espiritual. Aí quando haverá a descida da Jerusalém celestial, e nós vamos ter um reino eterno com Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Mas vai ter só 2 lugares depois de tudo isso. Vai ter um lugar que nós vamos estar junto com Deus, com o Espírito Santo, na Jerusalém celestial, que nós vamos estar aqui reinando junto com eles até o fim, né, eternamente. E vai ter o lago do fogo do inferno, onde vão ficar todas aquelas almas que não aceitaram Jesus, todos aqueles que foram contra Deus, mesmo todos os anjos decaídos, e vão ficar lá queimando para o resto da vida, né? Quer dizer, eternamente. Então vai ter o lago do fogo ardente, que vai ser o segundo lugar, ou a segunda morte. Todos esses acontecimentos estão previstos nas Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo. Então vamos entender aqui, do Armagedon ao reino milenar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No 14, Apocalipse 19, 14. E seguiram os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. No 16, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, né? No 20, e a besta e o anticristo foi preso, né? E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago do fogo de enxofre, no 21. E os demais, os outros, né, os seguidores do anticristo, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aí foi o final do Armagedon. Apocalipse 20, versículo 4. Começa agora, então, o reino milenar. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram o sinal da besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os que não foram arrebatados estão ainda dormindo, esperando o juízo final. Mas os que foram arrebatados, esses estarão reinando com Cristo, sendo sacerdotes de Deus e de Cristo. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado, santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então veja que a Bíblia diz, a palavra de Deus fala através do Espírito Santo, através da vontade de Deus, que nós não vamos participar da segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte espiritual, a morte que vai para o lago do fogo do inferno. Mas tudo isso que eu falei, desde o arrebatamento até o final dos tempos, eu ainda vou postar item por item para vocês entenderem melhor. Aqui foi só um resumo, só uma ideia do que as pessoas pensam, por aí, do que os teólogos pensam, qual a linha de pensamento, a ideologia que eles têm sobre esse assunto. Mas nós vamos falar, discriminar tudinho para poder você entender melhor, desde o arrebatamento até o final dos tempos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Então você que gostou, faz aí o seu joinha, inscrevam-se, para poder receber toda semana mais vídeos. Nós estamos na 42ª postagem, 42. Então temos muita coisa ainda para falar, muita coisa para dizer, mas não se esqueça, compartilhe aí com os outros também, tá? Para que possa transmitir a mensagem de Deus para muitas outras pessoas, porque muitos estão nos enganando e as pessoas estão caindo nas armadilhas que Satanás tem armado, Como quando eu era criança a gente armava arapuca para pegar os passarinhos e o diabo está armando arapuca para nos pegar. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Fiquem todos na paz. Amém.